Controle de sessão. O que é o controle de sessão? Ocorre que o HTTP, como citamos antes, ele não mantém uma conexão entre o servidor e o cliente, não mantém uma conexão fixa entre o servidor e o cliente. Então, a cada requisição, o HTTP está abrindo e fechando a conexão novamente. O browser abre a conexão, pega os arquivos e fecha a conexão. Então, como isso funciona? O cliente solicita uma página do servidor. O servidor devolve a página e os outros arquivos relacionados. E a conexão é quebrada. Dessa forma, devido ao fato de não ser mantida uma conexão com o servidor, fica muito difícil para a aplicação rastrear informações sobre o usuário, descobrir o que o usuário está fazendo. Por causa disso, o servidor REST nos oferece o controle de sessão. Ele mantém o controle de sessão do trabalho feito pelo usuário. Sem as conexões não se consegue acompanhar o trabalho do usuário. Então o que é feito? O cliente solicita uma página ao servidor, o IS cria uma área de memória para esse usuário e atribui um código para essa área de memória, que é um Session ID. O servidor devolve a página que o usuário solicitou e envia um cookie contendo esse Session ID. E a conexão é quebrada. O cliente guarda esse cookie contendo o Session ID. O cliente faz um novo pedido ao servidor. O servidor vai identificar o cookie, verificando que o cliente está usando a mesma sessão e mantém o usuário vinculado na mesma sessão. Devolve a página, mantendo o usuário vinculado com a mesma sessão. E o browser continua sempre quebrando a conexão. O usuário pode até mesmo, pelo browser, ir num outro servidor. Certo? Ele só vai perder a sessão se ele fechar o browser. Ele não vai conseguir mais acessar a sessão no servidor IS. Mas não existe uma conexão fixa entre o cliente e o servidor. Então, consequentemente, se o cliente fecha o browser, ou se vai para outro servidor, este servidor aqui que tem a sessão dele não está sabendo. Então, essa sessão só vai ser destruída por timeout, depois de um tempo de inatividade. E como funciona a sessão num ambiente de multithreading? Porque o IS, ele tem que atender a milhões de usuários, milhares de usuários simultaneamente. E para isso ele usa multithreading. E como funciona a sessão nesse ambiente de multithreading? Simples. Ocorre que todos os dados que nós desejamos guardar em sessão, eles têm que estar aptos a trabalhar no ambiente de multithreading. Todas as informações que vamos guardar em sessão têm que trabalhar em multithreading. No ASP3, os objetos do ASP3 não suportavam multithreading. Os objetos connection, record set, não suportavam multithreading. Por isso tínhamos a regra no ASP3 de jamais guardar objetos em ASP.NET. Os objetos do ASP.NET suportam multithreading. Então, no ASP.NET, nós podemos guardar objetos em sessão. Podemos guardar até mesmo um dataset inteiro no ambiente de sessão. Vejam como funciona. O servidor usa múltiplas threads para atender ao usuário. Cada usuário é atendido pela primeira thread disponível. Esse usuário foi atendido por uma thread. Esse usuário foi atendido por outra thread. Este usuário terminou o trabalho, o outro usuário que fez a requisição foi atendido por esta thread,
que encontrou-se disponível. Este usuário, se fizer uma nova requisição, vai ser atendido pela primeira thread que estiver disponível. Observe que esse usuário já foi atendido por esta thread e por esta thread, sempre sendo atendido pela primeira thread disponível. Se a afinidade de threads ocorresse, ou seja, se a aplicação que esse usuário está usando no servidor tivesse colocado um objeto que não suportasse multithread na memória, na sessão, esse usuário aqui ia ter que esperar. Por quê? Porque ele começou a ser atendido por essa thread, e essa thread está ocupada. Então esse usuário ia ter que esperar até que aquela thread estivesse disponível. Não tendo colocado objetos críticos, objetos que não suportam multithreading em memória, então esse usuário pode ser atendido por essa outra thread sem problemas. Sistema de buffering. Existem duas formas de realizarmos a execução de aplicações no servidor, com ou sem buffering. E o que é isso? Digamos que esse aqui seja uma aplicação, um código da aplicação. Uma instrução é executada. Trabalhando sem o buffer, a instrução executada gera uma resposta imediatamente para o usuário. A cada instrução executada, uma resposta é entregue ao usuário. A cada linha, o resultado é enviado ao cliente. O cliente vai ter a impressão que tem maior performance. Por quê? Porque antes da execução terminar, o cliente já vai estar visualizando o resultado. Porém, durante a execução do código, não vai ser permitido alterar o header. Por exemplo, se no meio da execução a aplicação resolver enviar um cookie para o usuário, não vai conseguir, porque a transmissão já foi iniciada. Se resolver desviar o usuário para outra página, não vai conseguir, porque a transmissão já foi iniciada. Então, o processo de transmissão de buffer afeta o que a aplicação pode ou não fazer. Trabalhando sem o buffer, a aplicação encontra limitações. Agora, se a aplicação estivesse usando o buffer, a cada instrução, o buffer estaria sendo preenchido. A cada linha, o resultado é guardado no buffer. Como o resultado não foi enviado para o usuário ainda, então a aplicação pode, a qualquer momento, gerar alterações no header, como envio de cookie, desvio do usuário para outra página, assim por diante. E só ao final do processamento é que o resultado é enviado para o cliente. Então, nós temos em uma aplicação web essas duas formas de trabalho, tanto usando buffer ou não usando buffer. E a opção de não usar buffer afeta o que a aplicação vai ser capaz de fazer. Essas características são observadas em especial no ASP3, porque no ASP3 o programador tinha que controlar tudo que era transmitido para o cliente. E ele observava claramente as limitações quando não estava fazendo uso de buffer. Com o uso de buffer, uma outra característica muito importante é que existe uma maior performance real. Por quê? Porque sem usar buffer, ocorrem várias transmissões de rede. A cada instrução, um pedaço do resultado é transmitido. E essas várias transmissões de rede geram queda de performance, uma queda de performance muito acentuada. Usando buffer, vai ocorrer apenas uma transmissão ao final do processamento.
Então não vai haver essa queda de performance acentuada pelas transmissões, porque vai haver uma transmissão só ao término. Script timeout. O que é isso? O servidor possui controle de timeout. Por quê? Porque o script poderia entrar em loop e ficar executando eternamente no servidor. Então o servidor vai fazer um controle de timeout desse script. Ou seja, se o script ficar mais de 90 segundos, que é um tempo padrão, sem transmitir nada para o cliente, o servidor vai derrubar o script vai parar de executar. E vai ser gerado o script timeout. E o script timeout é totalmente interligado com o sistema de buffering. Existe uma completa ligação entre os dois. Certo? Por quê? Usando buffer, a transmissão acontece só no final. Assim sendo, o código tem 90 segundos para terminar de executar por completo. Certo? É o tempo total de execução que esse código vai ter. Enquanto que sem usar buffer, a cada instrução ocorre uma transmissão. Então o código tem 90 segundos de tempo entre as instruções para fazer a execução. Sistema de exceções. Como funciona o tratamento de exceções no servidor web? Então, as aplicações rodando no IS, elas podem gerar exceções para o IS, utilizando uma codificação de exceções, que é o código de exceções do HTTP. Então a aplicação, ao descobrir que ocorreu um erro, ela pode avisar ao IS que ocorreu um erro, gerando um código de erro HTTP. O ASP3 gera o código de erro 500.100 e entrega o código de erro 500.100 para o IS. A partir daí, quem controla a exibição da exceção para o usuário é o IS. Já o ASP.NET, ele não gera o código de erro 500.100. O ASP.NET trata as próprias exceções. O sistema de exceções do ASP.NET é mais independente do sistema de exceções do IS. O sistema de exceções também tem ligação com o buffer. Ele é diretamente afetado pelo buffer. E aí nós temos 4 diferentes pontos a serem observados no sistema de exceções. Digamos que a exceção ela pode acontecer em 4 momentos diferentes do processamento. Ela pode ser causada antes da aplicação ser iniciada. Ou ela pode ser causada antes do primeiro envio ao cliente, antes da primeira transmissão para o cliente acontecer. Ou ela pode ser causada após a primeira transmissão para o cliente. Ou também ocorre uma interceptação de exceções no cliente, que atrapalha a visualização de exceções. O cliente pode interceptar a exceção do servidor e exibir outra coisa. Então vamos ver como é que funciona a relação entre o buffer e as exceções. Ocorrendo buffer, a transmissão para o cliente só vai acontecer no final. Então, se ocorrer um erro durante a execução, o IS ainda pode fazer um redirecionamento da execução. O IS pode redirecionar a execução para uma outra página que exiba detalhadamente a mensagem de erro. Quando nós estivermos com o buffer ligado, em geral, todas as exceções vão acontecer antes da primeira transmissão.
porque o buffer está guardando as transmissões. Agora, quando nós estivermos com o buffer desligado, em geral as exceções vão acontecer, certo? Após a primeira transmissão, certo? Caindo no segundo caso do tratamento de exceções. Agora vamos diferenciar isso. Exceções que são causadas antes da aplicação ser iniciada. O que são e como elas são tratadas. São exceções que não chegaram a disparar o filtro ISAP. São tratadas pelo próprio IES. Por exemplo, arquivo não encontrado. O IES não achou o arquivo. Então ele não sabe nem de que filtro ISAP é aquilo. O arquivo simplesmente não está lá. Servidor muito ocupado. Certo? O filtro ISAP não chega a ser disparado para processar essas exceções. Então o IES pode fazer o desvio dessas exceções exibindo uma página padrão. Assim sendo, o IES exibe um arquivo de resposta que é configurado no próprio IES para essas exceções. Exceções causadas antes do primeiro envio. O servidor ainda pode alterar o header, então ele redireciona para uma página configurada no servidor. Certo? Podem ser páginas HTML, podem ser páginas ASP, certo? São páginas contidas no servidor que vão exibir as mensagens do erro que aconteceu. Exceções causadas após o primeiro envio. Nesse caso, o servidor não pode mais alterar o header. Então, ele segue uma configuração que fica na aplicação. Uma configuração da aplicação que determina se ele vai exibir a mensagem de erro detalhada ou se ele vai exibir uma mensagem de erro padrão. Fica na aba Debugging das configurações da aplicação no IES. Então vamos ver como são as configurações da aplicação dentro do IES. Vamos ver onde estão essas configurações dentro do IES.